Olá, Ana, tudo bem? Oi, Cris, tudo bom com você? Você me ouve bem aqui? Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, só tô botando uma alturazinha aqui para ficar melhor. Sim, E aí, ajustes finais. você também está me captando bem aí? Estou. Eu te ouço super bem, o áudio está ótimo. Isso é Uhum. muito bom. Tudo dando certo Opa. nessa nossa tecnologia. Nós temos que garantir que a nossa comunicação seja boa hoje, tá certo? Vamos falar sobre isso, né? É o mínimo. Já que vamos falar sobre isso, olha só, o pessoal está chegando, obrigada, gente. Eu gosto muito de ver quem está na área, bom, não é segredo para ninguém que me acompanha o quanto eu ainda sou atrapalhada com as tecnologias, viu, Ana? Então, eu vou olhando aqui devagarinho, tem aqui Joyce, temos aqui a Ângela, temos aqui André Buchan, olá André, José Carlos. Olha só, nós temos bastante gente aqui já, podemos começar. Gente, eu adoraria falar o nome de todos, mas primeiro, que se eu ficar falando o nome de todos aqui, nosso tempo vai comer, a gente tem bastante assunto para tratar, né? Deixa eu apresentar para vocês, eu vou ler uma colinha ali, tá? Porque é claro que eu não gravei que eu lembro com certeza que não precisa cola, que a Ana Elisa é uma pessoa apaixonada por comunicação humana, Com e é certeza. graças a isso que a gente se encontrou profissionalmente um dia e que a gente se identificou, não é, Ana? E aqui estamos com assim uma baita alegria. Além de ser uma apaixonada por comunicação humana, a Ana é uma pessoa que apoia profissionais na construção de relacionamentos fortalecidos por conversas mais assertivas, e eu sou testemunha disso, e tem mais gente aqui na área que também é testemunha disso. Diretora da Univoz, oi, mais uma Ana entrando, oi, Ricardo, tudo bem? Diretora da Univoz, consultoria e treinamento em comunicação humana, fonoaudióloga, que aliás está me ajudando bastante, de vez em quando eu estou aqui travando um pouquinho, ela me ajuda nisso também. Especialista em voz, pós-graduada em dinâmicas de grupo, relacionamento interpessoal, promoção da saúde, neurociência e psicologia aplicada. Coach em neurociência, com formação internacional em comunicação não violenta. Palestrante e autora de vários capítulos de livros nacionais e nos Estados Unidos. Muito prazer. É com essa Ah, pessoa maravilhosa que a gente está começando um bate-papo agora. Seja opa! bem-vindo, Ana. Eu tenho um prazer imenso de estar aqui contigo. Você sabe da minha admiração por você. Um trabalho num cliente nos aproximou, não é? E ficou uma amizade, ficou uma admiração, um respeito muito grande. E eu fico feliz de trazermos as nossas conversas tão produtivas, porque as nossas conversas são longas. Olha, 1 hora aqui vai ser pouco. Eu fico feliz de abrir a nossa conversa para todos aqui, Isso partilhar. é muito valioso, né, Ana? Até é bacana compartilhar isso com o pessoal, que eu tenho me assessorado bastante com a Ana, dada a minha entrada no universo novo, que é esse universo da comunicação online, né? E como eu gosto de fazer as coisas certinhas, bem feitinhas, é óbvio que eu erro, né? Porque é da natureza humana, e eu sou humana, viu, gente? Então, eu procurei alguém que realmente pudesse me ajudar. E a gente tem trocado ideias muito bacanas. Foi daí, então, que surgiu a ideia de que essas nossas conversas viessem para esse espaço, para que a gente pudesse compartilhar. É isso, Ana? Isso mesmo, e eu agradeço muito a sua confiança em mim, no nosso trabalho da Univoz, mas te dizer que você se comunica muito bem, não é? É só a gente dar uns ajustes para os veículos vários de comunicação, não é? Mas a sua comunicação, quem trabalha com você, convive com você, sabe que você é uma pessoa de conteúdo e com o lado humano, juntando as duas coisas, tudo fica perfeito. Pois é, Ana, e é exatamente por isso eu agradeço as suas referências, que óbvio, elas me ajudam muito, me deixam mais leve um pouquinho. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho daquele detalhezinho que até agora só você conhece, tá? Depois eu vou contar para o nosso público aqui, tá? Opa, eu vou participar dessa divulgação, Da que felicidade. revelação. Você vai participar da revelação. Não, a gente não é chá de revelação, não tem nada a ver com bebê, é uma revelação muito pessoal, de uma âncora que eu vou contar daqui a pouquinho, tá bom? Muito bem.
Então, Ana, eu queria já entrando no nosso assunto, para otimizar o nosso tempo, eu queria que você me falasse um pouquinho, para puxar a conversa, sobre esse mito ou se é verdade, de que quem tem uma boa comunicação tem mais sucesso pessoal e profissional, ou profissional. O que que você me fala a respeito disso? Sucesso depende de várias facetas, não é? A gente pode até pôr um pouco de sorte aí no meio, mas com certeza quem tem comunicação bem trabalhada vai ter mais chances de alcançar esse sucesso. Porque, Cris, a comunicação, ela nos representa e ela expõe, expressa vários componentes de quem nós somos, personalidade, formação, atitude, como nós queremos nos posicionar nesse mundo, é muito pela comunicabilidade. O que eu falo, como eu falo, quando eu escuto. Então, quando nós falamos, nós estamos sendo vistos e avaliados pelo outro. Aquele que tem boa comunicação, ele vai ser mais bem visto, ele vai conseguir expressar mais as suas competências, as suas habilidades. Portanto, a chance de ser bem avaliado no mundo corporativo ou para o seu empreendedorismo ou pelos seus clientes aumenta muito. Tem, inclusive, pesquisas mostrando... Tem uma pesquisa com executivos da América Latina dizendo que 65% disse que foi crucial se comunicar bem para conseguir ascender na carreira e estar onde estão. Né? Ana, já me ajuda nisso. Vamos desmistificar um pouquinho esse se comunicar bem. Eu até quero trazer aqui uma palavra que eu não sei se cabe bem, mas você pode ajudar. Esse se comunicar, ele tem a ver com oratória, com o falar em público? É isso? É disso que nós estamos falando? Sim, sim, oratória é uma das formas de você olhar esse falar em público. Algumas pessoas falam, a oratória é antiga, já caiu, saiu de moda. Não, de jeito algum. A oratória é a mãe de todo o conhecimento que nós temos sobre comunicação. Ela veio lá de 2000 anos atrás, né, quando os filósofos tinham um estudo até muito avançado e aprimorado sobre essa arte de falar, fazer uma sustentação oral, fazer uma argumentação, se posicionar e conseguir persuadir, convencer, ou pelo menos disseminar aquilo que você sabe. Então, oratória é essa arte de falar bem. E envolve a eloquência, que é ter capacidade de falar uma coisa atrás da outra, sem titubear, com segurança, envolve clareza, envolve objetividade, muitas coisas. Então, é a característica do eu, de como eu me coloco para fora, como eu me expresso com todos esses componentes. A questão que eu acho que aparece essa dualidade, será que é bom ou não é bom oratória? É atual ou não é atual? É ter tido, talvez até um desvio nesse caminho, primeiro, de ter sido muito usado para política, para sustentação oral, por exemplo, num tribunal do júri, e começarem a achar que oratória era só esse jeito formal, empolado, estruturado demais, e até artificial de falar. Não, não é isso. Não é? Agora, o que se quer hoje é esta oratória moderna, que é a comunicabilidade. Porque comunicação não é só falar. Aliás, a comunicação não começa quando eu abro a boca para falar, ela começa no meu pensamento. Quando eu estou elaborando, quando eu estou analisando o outro, começa na escuta. Escutar ao outro, o que o outro fala, como ele fala, o que ele quer, o que ele precisa. Então, a oratória ainda está de pé, ela ainda é um instrumento muito valioso, não é? Ela trabalha com um tripé importantíssimo, que é o ethos, o logos e o pathos, que diz respeito à tua credibilidade, à tua racionalidade e à sua simpatia e expressividade. Tudo isso está dentro da comunicação, mas eu preciso contemplar o outro na comunicação. Então, talvez um pouco essa confusão de, é antigo, mas não, é presente.
Eu até vou colocar algo aí que é muito pessoal. Quando você fala, eu preciso contemplar o outro na comunicação, eu vou me reportar a essa dificuldade que eu comecei comentando, que é a minha dificuldade diante da tela, aqui, de falar com a tela, mesmo sabendo que tem um público lá atrás dessa tela. Essa necessidade de ver o outro, de sentir o outro, principalmente para alguém que, como eu, acho que para você também, você deve entender o que eu estou falando, porque você também trabalhou e trabalha muito direto com o contato humano, essa barreira física que a pandemia nos impôs, ela cria uma dificuldade por conta de a gente não estar aqui vivenciando a presença do outro. E nisso eu acho que a comunicação tem um papel muito forte, né? No quanto as nossas expressões, os nossos gestos, o nosso movimento corporal também fala além das nossas palavras. E é essa, acho que é a grande dificuldade que eu sinto de ter que falar olhando para a luzinha, mesmo sabendo que vocês todos estão aí atrás. É isso mesmo, tanto que qual é a nossa tendência, não é? A minha tendência é olhar para você, e você está aqui mais embaixo, e eu deveria olhar para a câmera, porque assim eu mantenho o meu olhar para todos, mas de onde vem isso? Nosso cérebro é social, a neurociência mostra o quanto que nós precisamos do outro para nos calibrar, nós vivemos em grupo, nós precisamos do outro. Na comunicação, eu preciso desse outro. Porque se eu falo alguma coisa, olha só que bacana, você já fez assim, fez um... E aí o meu cérebro fica super tranquilo, nossa, a Cris está validando. Sobem os coraçõezinhos aqui, é um feedback para a gente, olha, a nossa conversa está boa. Então, quando nós nos comunicamos, eu preciso do feedback do outro, para dizer se eu estou indo no caminho certo, se eu estou sendo compreendida, porque isso é comunicação. Comunicação é o quê? Tornar comum. Para quem? Para o outro. Fazer o outro entender. Quando no online eu perco as pistas visuais, e elas são super importantes, os movimentos faciais, corporais, o rosto, se a pessoa está entendendo, se deu de ombro, se eu perco isso, o meu cérebro fica inseguro. Ele fica mesmo perdido. E aí é quando nós temos uma série de problemas de comunicação. Eu posso falar demais porque eu não tenho certeza. Eu repito 2, 3 vezes porque eu não tenho certeza se o outro entendeu. Eu posso falar mais forte, eu aumento o volume da minha voz, porque acho que isso vai aumentar a inteligibilidade, né, a capacidade do outro de me entender. Então, o online traz uma série de novos desafios que podem ser aprendidos, né? E tem uma coisa muito bacana que a neurociência nos mostra, uma primeira área cerebral que reage ao outro é a amígdala. E ela é a área também, ali nessa região, que faz o reconhecimento facial. Então, a minha primeira coisa, quando eu olho para a pessoa, é olhar para a face, para ver se ela está brava, alegre, triste, feliz, entendendo. E isso me calibra o tempo todo na comunicação. Então, temos que aprender novos meios, por isso que a gente olha aqui os nomes, eu vejo a Eugênia, uma amiga de longa data, a Joyce, é bom a gente saber que tem gente ali me ouvindo, para o meu cérebro ficar mais atento, olha, é para a pessoa que você está falando, não é para uma câmera. Né? Agora, Ana, voltando um pouquinho, você falou sobre o que é a comunicação, como é que ela acontece, agora... Fala uma coisa aqui pra gente. A comunicação é algo instintivo ou é algo que se desenvolve, que se aprende? Nós temos a nossa predisposição para nos comunicarmos, não é? Por conta até um pouco disso que eu estava falando. Neurobiologicamente, a gente aprendeu que vivendo juntos nós somos mais fortes. E como que eu vivo junto se eu não consigo me comunicar com a pessoa que está ali do lado? Então, o estudo antropológico aí do ser humano mostrou que a gente foi aprender a se comunicar na marra para viver juntos. Então, a gente pode chamar isso de instinto, de predisposição? Sim, nós somos seres humanos predispostos a aprender a se comunicar. Mas, se nós não formos expostos à comunicação, a gente não desenvolve. Então, eu não nasci pronta.
Tá, me fala um pouco mais desse ser exposto à comunicação. Abre mais isso. Se nós formos para estudos até bem interessantes de meninos lobo, então foram meninos que foram largados e encontrados sem ter contato com pessoas. Eles não desenvolveram o ato de falar, de se comunicar, não desenvolveram palavras, a voz ela é primitiva, os comportamentos também. Então, nós temos uma predisposição, mas se estamos num ambiente que nos estimula, aprenderemos mais e melhor. Se o ambiente não é estimulante, por isso que a gente diz desde bebê, estimule seu bebê a falar, conta história, fala de frente para o bebê, aí ele vai aprender, porque a gente aprende num ato de imitação. Certo. Que bacana a gente saber disso, né? Então, na infância, lá o bebezinho, ele, por exemplo, olha que interessante, o bebê aprende a falar primeiro mãe. Não é só por conta do contato com a mãe, porque ele ama a mãe, é porque mãe é com M, mãe, que é o fonema que a gente chama mais fácil de ser visto. E tanto repete, vem com a mamãe, que a gente repete essa palavra. Apesar de que tem alguns pais por aí que vão discordar de você, né? Não. Agora eu achei inimigos. Se você repetir muito, vem com o papai, por isso a presença, o carinho, a troca são tão importantes. Ele vai primeiro aprender a falar pai. Por quê, Cris? A gente aprende na imitação. O que é que isso tem a ver com a nossa fase adulta? Já aprendemos, já. Se nós estivermos em ambientes estimulantes da comunicação, eu vou aprender a argumentar, a falar, a dizer o que eu penso. A escutar. Eu aprendo comunicação a minha vida inteira. Perfeito. Mas se eu for colocada num ambiente de pouca conversa, aí falo da família, falo dos amigos, falo do trabalho. Eu vou desenvolver mais essa habilidade. Isso fecha um pouquinho não, isso fecha com algo que eu comentei nessa semana, quando eu falava com o meu público sobre liderança, com aquela velha discussão, liderança é algo que é natural, que é nato ou que se desenvolve. Então, eu falei dos comportamentos que são possíveis de serem aprendidos, que algumas características são naturais, espontâneas e que naturalmente você pode desenvolver, porque comportamentos você aprende, certo? Então, isso é o ambiente que vai favorecer a aprendizagem desses comportamentos para a comunicação. Agora, é óbvio, aí com tudo isso que você me falou, então vou dizer que é óbvio que aquelas pessoas que têm já no seu DNA uma característica natural para a comunicação tenderão a desenvolver esses comportamentos com mais facilidade. É isso mesmo que a gente está falando? Sempre me perguntam, falar bem é dom ou é treino? E eu digo, é os dois. Tem gente que, por traço de personalidade, nasce com maior tendência a maior facilidade para falar bem. Mas se ela não é exposta a um ambiente que estimule a falar bem, pode ser que ela não desenvolva tanto assim essa habilidade. Então, tem que ter as duas coisas. Então, deixa eu já aproveitar isso para te perguntar. Quando você fala de um ambiente que estimula, vamos colocar isso no contexto do trabalho, no ambiente de trabalho. Qual é o ambiente que favorece? Porque aí a gente já tem uma relação que muitas vezes dificulta a comunicação, que é a relação hierárquica, né? A gente tem alguns fatores que dificultam a comunicação, que muitas vezes pode ser a dependência que aquela pessoa tem de manter aquele emprego, de se manter ali, algumas questões pessoais associadas à sua autoconfiança, à sua autossegurança. Então, tudo isso eu entendo que sejam elementos que possam interferir na comunicação e possam dificultar a comunicação. Agora, do outro lado, nós temos pessoas que são gestores desse ambiente, né? O que a gente pode dizer para quem está nessa ponta? Que responsabilidade ou que tipo de atitude pode ser adotada para facilitar essa comunicação? Total responsabilidade, porque não adianta eu contratar uma pessoa que venha com esse dom, ou com essa facilidade, ou com, seja lá o que a gente colocar de nome, facilidade de comunicar, contrato, e quando chega no ambiente de trabalho,
eu não tenho um líder que dá espaço para expressão, espaço para interação, espaço para aprender e espaço para pertencer. Então, esses são 4 pilares, inclusive pilares da segurança psicológica no trabalho. Eu vou trabalhar melhor se eu tiver essas 4 questões. E essas 4 questões são questões totalmente voltadas para a comunicação. Então, é um ambiente de expressão. O meu líder, ou meus colegas, ou a cultura dessa empresa, dá espaço para eu dizer o que eu penso, para eu dar ideias, compartilhar dificuldades, pedir sugestões? Ou eu tenho que receber top-down e sair fazendo? Trabalho prescrito, né? Trabalho prescrito, a gente sabe que ele esgota, ele cansa, e eu não tenho ali a minha criatividade comunicativa até, né? Um espaço para interagir. Então, é um lugar seguro, onde eu posso pedir ajuda para as pessoas, dar e receber feedback, né? Que não é só receber. As pessoas estão preparadas para eu oferecer feedback também? Aprender. Então, é um espaço que eu posso dizer, não sei, não entendi, preciso de mais ajuda, explicação para fazer isso. Então, é um espaço que eu tenho que dar para perguntas, para dúvidas, né? E, por último, o pertencimento. Então, eu recebo apoio, eu me sinto fazendo parte dessa corporação, o meu líder me valoriza, me elogia, ou me dá uma rota, me diz por onde seguir. Veja que são 4 elementos de comunicação, de atitude e de comunicação. Então, o líder, a gente até diz, né, lidere pelo exemplo, ele tem que trazer esses componentes na fala, na comunicabilidade, nas atitudes, nas interfaces, e isso gera segurança psicológica. A segurança psicológica é bacana porque é aquilo que faz com que um time assuma riscos juntos. Eu assumo, eu vou com você nesse projeto. Né? Ô, Ana, e tem alguma pista que essa liderança pode pegar para perceber que essa segurança emocional não está devidamente instalada? Nossa, muitas. Bom, se não chegam perguntas, Cris, ninguém sabe tudo, nem o líder, né? E a primeira questão do líder é assuma a sua vulnerabilidade de também dizer que eu não sei, dizer que isso nós vamos decidir juntos. Então, se o líder começa a perceber que não chegam perguntas, ninguém tem dúvida, será que ninguém tem dúvida mesmo? Eu contratei expert no assunto? Não, eu posso ter contratado excelentes técnicos, pessoas proativas, com autonomia, mas elas ainda nem entendem desse projeto, dessa nossa técnica, dessa nossa cultura ao fazer. É normal que venham perguntas. Se não vem, já é uma primeira pergunta que o líder deve se fazer. Eu estou dando espaço para essas perguntas? Será que eu não estou cobrando a perfeição e dizendo que aqui não tem espaço para o erro? Né? As reuniões são ótimas, então quando a gente faz consultoria para as empresas, a gente assiste muito às reuniões, e aí você vê, né, o comportamento, às vezes, passivo das pessoas, de não colaborar, de não fazer perguntas. Se você vê a Rádio Peão, é um outro componente bem importante, não é? Eu fui para a reunião, eu fiz assim com a minha cabeça, eu aceitei a mudança das regras internas para tirar férias e benefícios, e aí eu saio e eu não falo na reunião, eu falo para o meu colega. Então, será que tivemos abertura? Será que as pessoas se sentem seguras para dizer? Não é? Exato. Agora você está me levando para uma área de reflexão onde eu já consigo enxergar a força, a influência de um líder que desenvolve pessoas, né? De um líder mentor, por exemplo, que é um tema que nos interessa bastante aqui, né? A comunicação deste líder e a comunicação que esse líder se dispõe a criar no ambiente, eu entendo que ela vai fazer muita diferença no sentido de promover o desenvolvimento, o crescimento das pessoas. Concorda? Totalmente, Cris. Como é que eu ensino alguém se essa comunicação não foi de conexão? Então, se é uma comunicação
só da autoridade, você precisa fazer desse jeito, você tem de fazer desse jeito, né? Isso não é ensino, isso é ordem, é trabalho prescrito. Então, o líder coach, o líder mentor é aquele que precisa ter a paciência da explicação, a paciência para o erro, a paciência para o retorno da pergunta. É um processo de ensino. Nenhum colaborador, por melhor que seja, é contratado pronto. Uhum. Ele E vai ser lapidado. essa paciência tem relação com o diálogo interno desse líder ou desse interlocutor, de quem está ouvindo a pessoa? Qual é a relação que você tem com o diálogo interno? Diz o líder com ele mesmo? O líder, ele se coloca na disposição de que, olha, estou abrindo espaço para a comunicação, né? Isso é um discurso. Sim. Agora, de que maneira o diálogo interno dele interfere nesse processo? Faz com que esse discurso nem sempre seja percebido como algo prático. Nossa, totalmente, faz muito sentido, não é? Não adianta falar, eu quero receber perguntas, eu quero receber dúvidas. A liderança é uma conquista, não é um cargo, não é um título, é uma conquista. É no dia a dia ali, na interface com os colaboradores. Então, os colaboradores vão percebendo se há uma congruência, e comunicação precisa ser congruente entre o que eu penso, o que eu falo e os meus atos. Então, não adianta, olha, eu quero que vocês tragam dúvidas e perguntas. E aí, o primeiro colaborador que chega ali na mesa fala, olha, agora eu não posso falar, é depois. O segundo manda um WhatsApp e ele não responde. Então, será que há congruência? Nesse sentido, ele tem que se voltar para essa conversa interna. Eu quero isso, eu sei fazer isso. E se não sabe, buscar ajuda. Buscar um coaching, uma mentoria, formações que o ajudem a ser líder. Porque esse é outro desafio, não é, Cris? Ninguém nasce líder. Exato, exato. Ana, eu agora falando com experiência, com vivência de quem trabalha com desenvolvimento de lideranças já há mais de 20 anos, né? Não raramente a gente encontra lideranças com dificuldade de comunicação, sim, e eu gosto de insistir numa coisa, que liderança não necessariamente está associada a uma relação hierárquica, né? Eu associo a liderança muito mais ao quanto uma pessoa influencia outras pessoas ou eventos, muito mais isso do que cargo, do que cadeira, do que título, né? E quando uma pessoa se dispõe a influenciar a outra, mas ela não tem sucesso nisso, não raramente a gente se depara com questões associadas à autoconfiança. A segurança pessoal de que aquilo que ela está fazendo realmente é o correto. Eu insisti muito em como o diálogo interno interfere, pensando no quanto, muitas vezes, o nosso julgamento próprio, nosso auto-julgamento, e também o julgamento do outro que está interagindo conosco, interfere na nossa comunicação. Muitas vezes eu estou disposta a ajudar, mas eu coloco em xeque a minha real capacidade de ajudar, em primeiro lugar, né? Aí entra algo que está até em moda agora, que tem se falado muito, que é a tal do síndrome do impostor, né? Às vezes eu tenho um discurso, mas a minha segurança interna não me permite me apropriar dessas capacidades. Então, esse julgamento, como é que você vê a influência do julgamento, tanto para si como o julgamento do outro? O quanto ele interfere na comunicação, na sua visão? Cris, por exemplo, um comportamento de líder assertivo, que é o dizer o que pensa, com objetividade, clareza, mas sem ofender o outro, farei isso melhor se eu tiver autoestima, se eu tiver segurança. Porque se eu acredito em mim, nos meus princípios, valores, nos meus atos, na minha competência, eu tenho mais segurança de dizer aquilo de uma forma direta, objetiva, clara, sem precisar agredir e ofender o outro. Porque eu estou bem comigo mesma, com as minhas crenças, os meus valores. Então, quando nós não estamos bem conosco, nós podemos partir para dois
dois comportamentos opostos. Ou eu não estou bem a ponto de não me posicionar e vou para a passividade, ou eu não estou bem também, e para me proteger eu vou para a agressividade. Porque, assim, se eu grito com alguém, já é uma forma de eu impedir que essa pessoa chegue em mim. Então, primeiro, o meu julgamento, o que eu faço de mim mesma, vai impactar totalmente na minha comunicação. Ou para eu me expressar melhor ou pior, ou para eu fugir dessa situação, ou para eu criar uma barreira ou até uma proteção. Eu me sinto não muito segura para lidar com essa equipe, então é melhor eu me distanciar, não perguntar, não querer problema, porque eu não vou saber resolver. Então, o líder, e a gente gosta muito de apoiar líder, líder precisa. A ascensão na carreira natural, numa empresa, é você ir galgando os seus degraus, e às vezes até se distanciando da vaga técnica para a qual você foi contratada e assumindo cada vez mais gestão de pessoas. Mas precisa preparo. Você faz a faculdade de medicina para ser um bom médico, de repente você virou o líder de um hospital, o líder de uma equipe. Então precisa desse preparo. E qual é esse preparo? É essa autoconsciência. Como eu me julgo, primeira coisa. O que é que eu sei de mim? O que é que eu conheço sobre mim? E aí, isso já ajuda um pouco a diminuir o julgamento que eu faço do outro. Porque se eu estou bem, eu não preciso colocar o outro dentro de uma caixa, de um rótulo. Eu estou aberto para ele trazer aquilo que ele quer, aquilo que ele é, e eu vou lidar com isso. Eu, como líder, tenho habilidades e competências. Agora, tem uma coisa no julgamento que é assim, as pessoas hoje têm uma onda, não vou dizer o modismo, mas uma onda de dizer, não pode julgar o outro, não me julgue, não me julgue. Ah, não tem isso. A gente vai julgar. É da nossa empresa. É protetivo. Né? A hora que eu julgo alguém como um ameaçador, é útil, é para eu fugir dessa pessoa, é para me proteger. Então, é natural. É a primeira reação humana é julgar o outro. A questão é, o que um líder, o que nós fazemos com este julgamento? A gente para nele ou a gente dá um passo atrás e vai analisar? Que pistas são essas para me fazer ter esse julgamento? Deixa eu entender melhor essa pessoa, deixa eu fazer perguntas para validar aquilo que eu estou percebendo dela. Deixa eu dar espaço para ela manifestar o que realmente ela é e eu validar ou não o que eu pensei dela. E aí a gente tem gratas surpresas, Cris. Gratas surpresas de que a gente, às vezes, não deu o espaço devido e que as necessidades e sentimentos do outro são totalmente outros. Porque a gente tem só percepção, não é, Cris? Tudo no mundo é percepção. E ela é rápida demais. Ela no sistema do cérebro, ela acontece assim em frações de segundos. Então, pode ser que eu não esteja certa. Perfeito, perfeito. Muito legal. Agora, faz um apanhado disso que você falou, agora sei que é possível, acho que meio sacanagem de pedir isso, mas quem sabe a gente consegue. Você consegue me dar, assim, alguns tópicos do que você diria que são características de um bom comunicador, ou características ou qualidades, que nome exatamente dar a isto? Eu tenho dois propósitos aqui. Um é de que as pessoas possam se olhar e perceber se ela realmente tem isso como uma característica natural, o que depois a gente volta a falar, mas não necessariamente eu posso ter como garantia de que, ok, estou pronto, porque tem essas características. E segundo, aquele que reconhece que não tem como fazer para desenvolver isso. Bacana. Dá para eleger, sim, a partir de dois pilares, algumas características a partir de dois pilares, porque a comunicação ela é tão ampla, tem muitas características e tem individualidades, particularidades. Mas se a gente dividir em dois pilares, eu digo que um bom comunicador é aquele que cuida do eu e cuida do outro. Né? Do ponto de vista do eu, ele vai buscar a sua autoconsciência, ele vai se entender, por exemplo, um gatilho, o que é que o faz ficar mais tenso, o que é que faz com que a sua comunicação seja mais rígida. Do ponto de vista do eu, é uma pessoa objetiva, clara,
e que adapta a comunicação aos meios. Nós até falamos um pouco isso aqui. Então, nessa telinha, eu tenho um enquadramento, eu devo ter uma linguagem que todos mais ou menos entendam, mas se eu vou dar uma aula, eu posso ter um componente mais técnico, falar mais difícil, tá tudo certo. Então, do ponto de vista do eu, tem várias coisas para cuidar. Mas se eu cuidar da clareza, da objetividade, e cuidar também dessa adaptação a cada momento, são 3 coisas das várias que eu trago aqui que são fáceis da gente olhar. Mas eu tenho 2 pilares na comunicação, o eu e o outro. Então, um bom comunicador é aquele que vai julgar o outro, mas vai primeiro tentar entender por que esse julgamento veio. Então, o que essa pessoa está precisando, o que ela está sentindo, por que ela agiu desse jeito, o que eu posso fazer para que a gente tenha uma conexão. E do ponto de vista do outro, uma segunda coisa é a escuta. Então, se eu quero entender o outro, abrir o meu ouvido. A pergunta que eu me faço, escuto as pessoas de verdade? Enquanto elas estão falando, eu estou pensando no que ela me fala? Ou enquanto ela está me falando, eu estou pensando no argumento, em contra-atacar, em contradizer, em dizer o meu ponto de vista, que eu é que tenho mais razão. O que é que eu faço nesse processo enquanto o outro está me falando coisas? É uma escuta ativa, de fato? Ou só estou ali esperando uma chance para argumentar? Então, são aí 2 pilares e 2 coisas, 3 dentro de cada um desses elementos já ajuda muito. E que é bacana que a gente pode olhar para isso aqui e não precisa se prender, não dá, né, para a gente se prender ao universo corporativo, que é o nosso ambiente principal aqui, né? Isso é a nossa vida, né? Nossa, a comunicação começa em casa, não é, Cris? Começa com os familiares, começa com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos. É aí que está o nosso propósito de vida, né? Então, e eu falo muito isso nos cursos, e acho que quando você me ouviu já deve ter observado isso, que eu digo, olha, vim aqui nessa empresa para dar um curso para vocês se comunicarem bem na empresa, mas se vocês levarem isso para a vida, e se comunicarem bem com as suas famílias, primeiro com você mesmo, depois com a família, com os amigos, com parentes, isso é um ganho para mim. Né? Aí a minha missão está mesmo cumprida, porque é onde tudo começa, onde tudo termina. Nessas relações. Agora eu vou aproveitar para contar aquele segredinho que eu falei que eu ia revelar aqui hoje, né? Porque olha só, gente, quem me acompanha, quem está começando a me acompanhar, deve estar vendo que diariamente eu abro a minha comunicação via os stories do Instagram com uma referência ao sapato. Vocês já devem ter notado isso. Eu e o meu sapato, onde meu sapato me leva, onde nós vamos, né? Hoje, na verdade, eu nem estava com vontade de tirar foto de sapato, mas, assim, não por acaso, porque nada acontece por acaso, o Google Fotos me abriu o dia mostrando uma foto de 2 anos atrás, onde eu estava num lugar por onde eu sou apaixonada, que é Belvedere Marítimo, na Itália, tomando um café, né? Essa é a cidade onde eu nasci como italiana, 2 anos atrás, quando fiz minha cidadania. Pois bem, então eu falei, oba, vou aproveitar essa foto, já que eu estou tomando café, e essa será a foto de abertura do meu dia. Mas ela entrou ali dizendo, olha, onde os meus sapatos já me levaram, coisas do gênero, né? Então, assim, é uma referência ao sapato. E por que ao sapato, gente? Eu comentei isso com a Ana na semana passada, falando exatamente da minha dificuldade de fazer essa comunicação via um celular, via um computador, e que não me coloca em contato com as pessoas, né? No contato direto, presencial, físico. E aí a Ana me questionou sobre como foi a minha trajetória, porque eu trabalho com desenvolvimento humano há muitos anos, já dei muito treinamento de ficar o dia inteiro falando para o mesmo público, às vezes 2 até 3 dias com o mesmo público. Então, essa comunicação, para mim, ela não é um problema. Mas só que, olhando para a experiência passada, que não é essa aqui de falar para a telinha,
Eu tinha, nessa relação passada, a oportunidade de criar conexão com as pessoas de uma forma mais concisa, eu estava próxima das pessoas. Então, como a Ana falou aqui, dos dois pilares na questão da comunicação, esse pilar do eu, para mim, é algo muito forte, porque eu percebia, quando ia dar meus treinamentos, que na primeira meia hora eu era muito improdutiva. Porque eu entrava, qual fosse o tema, independente da experiência que eu tivesse com ele, eu sempre entrava tensa, porque eu queria fazer o melhor para aquele público. E essa cobrança interna de querer fazer o melhor, leva a nossa atenção a um pico que às vezes é prejudicial. Então, depois de um certo tempo, o que eu passei a fazer? Eu entrava para qualquer evento que fosse e dizia, pessoal, olha, eu preciso de 5 a 10 minutos para me estabilizar emocionalmente. Porque eu estou nervosa, eu estou suando frio, e enquanto essas coisas, essa adrenalina não baixa, eu vou gaguejar, eu vou esquecer o que eu estou falando. E isso chegou uma hora que ficou gostoso, né, Ana? Porque era confortável para mim me apresentar assim, porque era verdadeiro, era transparente, e eu acho que esse é um elemento forte da comunicação também, é ser autêntico, ser transparente. Não adiantava naquele momento eu querer mostrar tranquilidade, porque eu não tinha, porque eu realmente estava tensa. Expressão da vulnerabilidade, né? Oi? Expressão da vulnerabilidade, a gente também fica tenso, nervoso. Isso, mas a partir do momento que eu assumi, foi mais tranquilo. E as pessoas me acolhiam. Essa é a outra etapa super importante da comunicação, você se sentir acolhido, né? Porque as pessoas viam em mim, eu acho que algo igual, algo semelhante, porque via de regra as pessoas temem se expor. As pessoas, via de regra, ficam tensas. Então, isso já estabelecia uma conexão. Só que passado mais ou menos uma hora e meia de treinamento ou de evento que eu estivesse conduzindo, eu já estava tão à vontade que eu dizia para o público, deve ter alguém por aqui que já acompanhou eventos comigo, que sabe que eu não estou mentindo. Eu dizia, gente, agora eu já estou bem tranquila, bem à vontade, então me dá licença, eu vou tirar o sapato. Porque era algo que para mim era a demonstração do conforto, era tirar o sapato. E eu realmente ficava confortável. E aí, depois que eu tirava o sapato, pode esquecer que eu já estou dona desse palco e eu estou à vontade, né? Pois bem, aqui, nesse tempo que a gente tem, eu já gastei tempo demais para contar essa história, já consumi tempo demais dessa conversa que é super rica, e não dá tempo para eu anunciar isso, para eu entrar nesse padrão de tranquilidade, tirar o sapato, mostrar o sapato para o pessoal e dizer, pronto, estou bem. Então, eu estou já praticamente 2 semanas, toda manhã, mostrando meu sapato para as pessoas, para daqui a pouco poder dizer, gente, estou tirando o sapato. Hoje eu já consegui falar dele sem mostrá-lo. Acho que já foi um avanço, né? Mas é nisso que eu digo que a gente estabelece algumas âncoras, né? Que às vezes nos ajudam, que facilitam nesse processo. O que você acha disso? Cris, falar, se comunicar, parece natural porque a gente tem aquela predisposição, mas não é. A comunicação profissional, principalmente, ela é aprendida. Estar nas redes é uma exposição, é um constante aprendizado do eu, do outro, de quem está aqui. E assim, ouvindo seu processo e ouvindo seu depoimento, o que eu tenho para dizer para as pessoas é, vão devagarinho tirando esse sapato, mas a gente só vai conseguir tirar o sapato e estar à vontade numa situação como essa se nós enfrentarmos. Porque o medo nos paralisa. E comunicação, ela é totalmente relacionada com o meu emocional, com o meu julgamento, com os pensamentos que eu tenho sobre mim mesma. E também, se eu não experimento, eu não sei aquilo que eu faço bem e eu não sei o quanto que eu posso me distender. Uhum. Então, o seu ato de estar nas redes é um ato corajoso. E tem que estar, porque você é uma pessoa com muito conteúdo. E eu vejo nas minhas consultorias pessoas com tanto conteúdo, tanto a contribuir, e que não conseguem ir porque não conseguem dar este primeiro passo. Porque o primeiro passo é desconfortável. Eu acabei de comprar um sapato novo, ele precisa lacear.
Então, o primeiro vídeo que a gente grava, ele é pior que o segundo, que é melhor que o primeiro, que é melhor, o terceiro é melhor que o segundo, e assim sucessivamente. A primeira live ela é mais tensa, a segunda é relaxante. A minha primeira palestra que eu dei para 300 pessoas foi um fiasco de tensão há 32 anos, 30 anos atrás. Hoje eu dou palestra para 1.000 pessoas que continuam com a tensão. Lógico, é a responsabilidade, mas tem a diversão, tem o prazer. Prazer de ter pessoas aqui mandando coraçãozinho para a gente, prazer de disseminar o conteúdo. Então, assim, querem se comunicar melhor, querem se expor nas redes, querem fazer uma boa apresentação de projeto para a sua empresa, querem ser bons líderes, comecem a se expressar, comecem a enfrentar. Busquem apoio, um trabalho com um fonoaudiólogo, com uma consultoria, com uma mentoria, lógico. Isso ajuda, acelera o processo e lapida. Mas se eu busco trabalho, mas não vou enfrentar a situação, vou ficar parada com meus medos. Exato, né? Exato. E aí, então, cada um vai descobrir o seu jeito de lidar com o seu sapato e vai enfrentar esse bicho-papão, né, Ana? Isso mesmo, Cris, isso mesmo. Olha, eu tenho alguns temas mais, mas a gente está esgotando, então eu não vou nem abrir, porque eu acho que a gente tem que explorar muito mais. Eu gostaria muito de falar com você sobre comunicação não violenta, mas não vou começar a falar disso agora, porque nosso tempo está bem curtinho. Mas se você... volto para falar só disso, a hora que você quiser, porque é uma grande paixão. Vamos ver se o nosso público que está por aí também quer isso. Se o pessoal quiser, a gente combina depois e marca um dia para falar só de comunicação não violenta e da relação da comunicação com a inteligência emocional. Eu acho que são 2 elementos muito valiosos. O que você acha da gente ter um outro papo sobre isso? Já tem a pauta aqui, já estou começando a pensar em tudo que eu vou falar. Ótimo, ótimo. É útil, né, Cris? A gente está vivendo um mundo de muitos conflitos e precisamos cuidar dessa nossa inteligência emocional e de como expressamos essas nossas emoções. Eu volto a hora que você quiser. Bacana, combinado. Então, para a gente estar aqui, aproveitar os últimos minutinhos, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre... Olha, tá legal, tá entrando um monte de sim aqui, tá? Sim, queremos, olha lá, o pessoal tá animado. Muito bom. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho, trazendo agora até para o contexto do mentoring, do coaching, do desenvolvimento das pessoas dentro do seu contexto de trabalho, sobre a expressão comunicar para liderar. O que você me fala disso? Ah, com certeza, se eu não comunico, eu não lidero. Porque a liderança é um ato de disseminação de conteúdo, de humanidade, de aproximação da sua equipe. É a comunicação que nos une, é a comunicação que nos conecta. E o líder, o papel dele é disseminar informação, tem que ter comunicação. Disseminar a cultura, não é? A gente vai para as empresas e diz, olha, tem que cascatear essa cultura. É o líder que faz essa ponte, né, entre o que se quer, o DHO, o RH idealiza, o CEO idealiza. Quem vai disseminar? Os líderes. Exato. E só por meio de uma comunicação. Mas é uma comunicação que precisa ter essa comunicação com conexão. Por isso que se fala tanto hoje de liderança humanizada. E humanizar é o quê? É comunicar, é falar, é dizer, dar espaço e também criar esse espaço de vulnerabilidade, onde eu posso expressar o que eu sinto, o que eu penso. Então, com certeza... De que maneira você vê a aplicação disso no desenvolvimento da equipe, do time? Como é que você vê um líder na prática? Como é que a gente sabe? Como é que esse líder pode se autoavaliar e ter certeza de que ele está, sim, fazendo o que é mais adequado nesse sentido? Se abrir para feedback, não é? Dos dois lados, 360, pode-se dizer assim, né? Podemos dar esse nome, mas esteja aberto para feedback. Às vezes, a liderança é muito solitária, não é, Cris? Sou muito apoiadora dos líderes, porque liderança é solitária. Exato. Mas, às vezes, o líder também
não por maldade, mas por proteção, ou por ainda não estar fortalecido, não criou a musculatura, às vezes se coloca nesse pedestal de distância, não é? Então, esteja aberto para feedback. Importar-se pessoalmente e falar com abertura, para que também possa ter do outro lado da sua equipe um importar-se pessoalmente com você, líder, fazer com que a sua equipe se importe pessoalmente com você, criando também essa abertura para eles dizerem o que pensam, o que sentem. E aí, parece um mundialice, né? Mas com certeza você cria um ambiente de uma cultura de mais conexão e comunicabilidade. E o líder pode se admirar, inclusive, com os feedbacks que ele vai receber. Porque, Cris, a fantasia é sempre pior do que a realidade, né? Então, a abertura para... A ilha da fantasia não é a melhor solução, né? Não mesmo. O que será que a equipe pensa de mim? O que será que eles querem de mim? Pergunte, dê espaço para isso. E crie, né? Mas é uma cultura, né? Ana, e saiba acolher, porque eu sinto também que muitas vezes nós somos muito cruéis conosco, né? Então, você recebe um feedback e aquele feedback, há uma tendência grande de se prender ao que você menos gostou de ouvir na conversa, né? Com certeza. Quantas vezes eu tive isso abordado em processo de desenvolvimento com algumas pessoas, com alguns líderes, porque aquela coisa que não era o que eu desejava ouvir, fica martelando e ocupa um espaço que me impede muitas vezes de ver tantas outras coisas positivas e construtivas que foram ditas, né? A gente se apega ao negativo como se isso fosse o pior, mas quando um líder gera um ambiente de abertura para comunicação, até mesmo aquele feedback que só vem componentes daquilo que ele precisa mudar e melhorar, é melhor recebido, porque já teve relação de confiança, né? Exato. Então, construção de relações de confiança, com abertura para dizer o que pensa, é essencial, inclusive, para dar um feedback de desenvolvimento, aquele de pontos que a pessoa precisa melhorar e modificar. Eu gostei da fala da Miriam, que acabou de registrar, que é preciso ser gentil consigo mesmo. É muito importante isso, né? Porque é só assim que eu vou conseguir ser gentil com o outro, né? Gentileza é uma das grandes ferramentas da comunicação, né? Da conexão, do estabelecimento da conexão e da relação de confiança. Não é? E começa conosco, não é? Ser gentil, empático, praticar a autoempatia, quer dizer, por que eu sinto desse jeito? Eu não sei tudo. Estar aberto também para expressar aquilo que eu sei, aquilo que eu não sei. A gente não sabe tudo na vida. Que bom, porque a hora que souber tudo... A hora que souber tudo, acabou. Perdeu a graça. Pois é, eu acho que eu peguei gosto por estudar no dia que eu consegui descobrir que eu nunca ia parar de contar. Eu conseguia contar até aquele número mais um. Olha, que legal, que analogia ótima, Cris. Entendeu? Número infinito. Eu vou ao infinito e ao além, como é que Mas, Ana, querida, nosso tempo está acabando. Eu sou muitíssimo grata a você por esse espaço. Eu tenho certeza que o nosso pessoal aqui aproveitou bastante, vai continuar aproveitando, e eu queria suas considerações finais para a gente fechar. Cris, olha, esse espaço, eu sou muito grata por esse espaço. Falar de comunicação é uma paixão. Falar de comunicação nas redes é importante para a gente disseminar e tornar o mundo melhor. Eu acredito muito numa comunicação que traga melhores relacionamentos, mais fortalecidos e conexão entre as pessoas. Então, falar aqui nas redes é mesmo a nossa missão. Falar com você é uma alegria enorme. Isso é recíproco. Eu sei o quanto você preza pelo desenvolvimento humano, você preza por pessoas, por desenvolver, ensinar. Então, é com essas pessoas que nós queremos estar. Eu queria dizer para todos que não se travem de desenvolver a comunicação. Eu nasci assim, eu vou ser assim sempre.
a síndrome de Gabriela não se aplica à comunicação. Não, porque concordo, a gente sim. pode aprender a se comunicar melhor sempre. Para isso tem muito conteúdo, tem muita forma de desenvolver. Essa semana é a semana da voz, que é um componente forte para a comunicação, então acompanhe as redes, tem muito conteúdo, conta com a gente da Univoz. E Cris, conta sempre, sempre comigo. Ana, muito obrigada. Estou vendo aqui que a história do sapato tocou alguém aí. Que delícia, gente. Vamos ouvir mais histórias aqui sobre isso. Conta a sua história para mim lá na interação comigo. Agora eu nem lembro mais onde que eu mando ela interagir, mas certamente ela sabe interagir mais do que eu. E aí eu vou aproveitar essa história para a gente avançar. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a gente, agradeço a Ana, a Ângela, a sua equipe maravilhosa que ficou aí no suporte com a gente, a minha equipe também, que está no suporte lá, apesar de 5 horas na frente, já quase madrugada, mas realmente é um papo que eu gostaria que não acabasse, mas vai acabar. Mas a gente continua, daqui a alguns dias a gente volta a se encontrar aqui, tá bom? Muito obrigada, tá? Gente, obrigada, boa noite a vocês e até a próxima. Boa noite. Beijo, Ana. Beijo.